No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e psicanalista Geraldo Magela Martins. Geraldo Magela Martins nasceu em Cercado do Pitangui, Minas Gerais. É bacharel e mestre em filosofia pela UFMG e psicanalista. Além de diversos ensaios publicados nas áreas de literatura, psicanálise e filosofia, Geraldo Magela é autor do romance O Perfume das Acácias. Atualmente, Geraldo Magela Martins é professor de psicanálise das Faculdades Integradas Newton Paiva. Tudo bem com você, Geraldo? Tudo bem. Então tá ótimo. Gostaria de começar nossa conversa. Você tem uma atividade muito diversificada entre a psicanálise, a filosofia, a literatura. Gostaria de começar você se situando para nós nessa convivência com a palavra literária. Qual o lugar que ela ocupa para você? O convívio com a palavra, né, é muito precoce na minha vida, porque de início, né, duas palavras me tocam quando eu penso na palavra, porque o nome do meu pai, que é Fausto, e o nome da minha mãe, que é Diva. Parece que nas minhas lembranças, no primeiro momento que eu posso pensar na palavra, me vêm esses dois nomes. Dois nomes extremamente fortes e não comuns na região, né, onde eu nasci. E que mais tarde eu descobri, né, que eram dois nomes de romances, né, Diva, do Zé de Alencar, e o Fausto, do Goethe. Então, eu sempre, muito cedo, eu me impressionava um pouco com essas duas palavras. E embora só agora eu estou trazendo um romance, que, por sinal, esses nomes são mencionados inúmeras vezes dentro do romance, e os trabalhos teóricos, alguns ensaios vêm anteriormente, mas a preocupação o tempo todo é que chegasse a esse momento em que essas duas primeiras palavras elas tomassem uma dimensão poética. Essa era a minha preocupação. Mesmo trabalhando e exercitando a escrita, ora na filosofia, ora no mundo científico. Sim. Nesse exercício da escrita, você tem um texto, um ensaio, em que você fala da escrita como inconfidência do real. Sim. O seu romance ele traz muito de memória. Como é que fica para você essa relação entre memória e ficção na criação de O Perfume das Acácias? Olha, alguma coisa que eu penso em torno da memória, né, e o meu texto, O Perfume das Acácias, ele, o tempo todo, a partir da lembrança e da metáfora acácia, né, ela tem uma função assim de fiar o passado, o presente e o futuro. E o que eu penso que a lembrança ficciona o real. Então, os fatos, eles estão lá, né, para todos, mas alguns, a partir da palavra, né, a partir da palavra, formalizam as lembranças e ficcionam esse real. E uma coisa que eu posso dizer desse trabalho é que ele tem um caráter confessional. Às vezes, o dado, o fato, né, a realidade concreta, ela está muito presente, embora o artigo é Inconfidências do Real, né? Mas há uma trama aí nessa Inconfidência, né, com essa coisa confeccional. E eu penso que nesse momento aí, da produção desse texto do O Perfume das Acácias, um escritor que não posso deixar de mencionar, que está muito presente, é André Gide, né, que tem a sua marca num texto confessional. Embora, a princípio, confessional pareça alguma coisa que vai retratar a realidade, mas é confessar uma realidade que, de fato, só existe a partir da lembrança e que o texto poético vai lhe conferir uma realidade, que seria a realidade ficcional. E como é que foi o dado inicial para a criação de O Perfume das Acácias? Quando é que você decidiu, vou reconstruir essa... Eu, a partir de um certo momento, né, a primeira lembrança é como se eu fosse, eu estava me sentindo como as pedras, muito antigo, como as montanhas aqui, né, eu sou marcado porque a cidade onde eu nasci, ela é cercada por vales, né, por montanhas,
E quando criança... Bem mineiro. Quando criança eu tinha uma região que eu visitava muito, às vezes até sozinho, que é uma pedreira, né? Que é citado no livro como Capelinha. E aquele silêncio daquelas pedras, aquilo me incomodava muito. Como se precisasse alguém para criar aquelas pedras. Elas estavam ali, mas não estavam criadas. E com o passar do tempo, com todas as vivências de mortes, né, que a narrativa indica, eu comecei a me sentir muito velho. E é como se eu precisasse, de uma certa maneira, de atualizar essa velhice ou trazê-la para a palavra. E o primeiro texto que eu escrevi, na ordem, ele é o segundo do livro, se não me engano, que é a morte, né, da tia. E esse texto eu escrevi primeiro, não é? Antes dos Olhos Vazados do pai, né? Mas eu sentia que ele não era o primeiro texto, né, do livro, né, que eu tinha em mente. E aí, a partir desse primeiro escrito, quando eu terminei o texto, eu decidi que eu escreveria essas lembranças, né? Para conferir essa realidade, uma realidade mesmo, é como se ela estivesse perdendo, né? É como se ela estivesse distanciando e eu precisava torná-las vivas, né? Tal qual as acácias, né? Que não é uma flor constante, né? Sobretudo na minha região, e nem mesmo aqui em Belo Horizonte, né? Mas uma flor de um perfume sutil, né? E como as lembranças, né? Elas também vão se perdendo, né? Algumas ficam, outras não, mas a preocupação o tempo todo é de que as lembranças, elas fazem evaporar um passado, uma realidade, tal qual o perfume das acácias, que também é bem leve, e não é nada muito forte. E eu queria que as lembranças tomassem uma dimensão forte nesse texto, e talvez como a única coisa que nós temos ou que nós deixamos, as lembranças inscritas, talvez, no branco do papel. Sim. Já que você tocou, né, no tema da morte do barroco, da morte, você tem um ensaio exatamente dedicado à morte no barroco. E tem um trecho do seu livro, que é extremamente poético, uma imagem do pássaro, em que você diz: o pássaro não estava no puleiro a me esperar, mas num canto da gaiola com as perninhas para o alto. A princípio neguei sua morte, mas a morte não finge por muito tempo. Desde então, não consegui reconhecer o trágico da morte. E no outro ponto você diz: minha escrita é a moldura das minhas perdas. Não mudarei o mundo, mas deixarei algumas palavras. Eu queria te perguntar o seguinte: discute-se muito sobre essa função terapêutica da palavra a partir da psicanálise. Você acredita numa função terapêutica da palavra pela literatura? Eu penso que a literatura não é psicanálise, né? A literatura é de outro registro. Mas penso, e sobretudo nesse texto, né, eu penso que tem uma função de construção, né, como eu estou tentando dizer. Eu não poderia dizer que é terapêutica, mas que a escrita tenta organizar a palavra. E aí essa organização é produzir um sujeito, né, que eu penso que vai estar sendo produzido, construído na leitura, né? Então, uma preocupação nesse texto é de dar uma dimensão ao leitor, certo, e não tanto ao autor. Embora, por exemplo, memórias, alguém poderia dizer que são lembranças, mas nós podemos reconhecer nessas lembranças. Qualquer um de nós podemos reconhecer. Agora, de uma certa forma, é um sujeito tentando se estruturar a partir das suas lembranças na construção de um texto. E o sujeito que resta aí é o sujeito da escrita. Então, eu penso, né, em função de todas essas perdas que estão sendo relatadas aí, a forma desse sujeito se estruturar é através da escrita. Geraldo Magela, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o artista plástico e coordenador da Casa Cambuquira, Franz Manata. Vamos ver? Nós da Casa Cambuquira estamos extremamente satisfeitos de estarmos participando desse duplo lançamento. É o primeiro trabalho editorial da casa e que está estreando com o também estreante romancista Geraldo Magela Martins. Essa palavra estreante é meio complicado, engraçado, uma vez que o Geraldo é uma pessoa que vive da escrita,
vive da leitura, é uma pessoa que tem ensaios, trabalha na área de filosofia, na área de psicanálise. Contudo, está apresentando essa obra de ficção maravilhosa. É um romance que trabalha com a questão da memória, da infância, onde ele vai tecendo a realidade ficcional que vai se passar em Belo Horizonte. É um trabalho particular que trata da relação da vida, da morte, da solidariedade, do amor. E através dessa metáfora poética que ele adotou como sendo das acácias, ele faz um elogio à vida. É um livro muito particular, carrega muitos subtextos. Eu tenho certeza que o leitor, quando deparar com o livro, quando fizer uma segunda leitura, vai descobrindo cada vez mais o trabalho. É um trabalho onde o texto escrito imprime um texto visual e onde o texto visual imprime um texto escrito. Enfim, é um trabalho muito particular. Ok. Geraldo Magela, eu vou aproveitar e pegar uma carona na fala do Franz Manata, em que ele fala dos dois textos, o texto escrito e o texto visual. E trata-se de um livro com um acabamento, sem dúvida, muito bem cuidado. Eu gostaria que você comentasse para nós essa articulação dos dois textos. De fato, eu acho que ficou muito interessante a forma como o Franz Manata direcionou o trabalho, porque também estou surpreso, embora acompanhei um pouco de perto, de que parece que, como leitor, agora com o livro em mãos, eu verifico que as fotos fazem um texto e o texto faz imagens. Então, desde o início do livro, quando nós somos convidados, diante da capa, a destacar alguma coisa, essa forma oval em forma de voluta, né? Léo, você mostra para nós? Que, de uma certa forma, é presença constante na arte barroca, né? Até como uma forma de mostrar que a vida não é linear, mas ela tem uma circularidade. E à medida que nós destacamos essa voluta, a gente depara de início com uma foto interna, que é uma criança, uma pequena, que é uma relata, que trata, né, que traz a imagem de uma cidade, provavelmente uma festa. E logo na primeira página, então, nós temos o grande tema do livro, né, que é uma criança, uma foto curiosa, que de uma certa forma já coloca uma questão para o leitor, né, que direção que essa criança olha, né, uma vez que ela está colocada num cavalinho, né, assim, um pouco à mercê do desejo do outro, não sabemos se ela está feliz, se ela não está bem, enfim, ela está aí, né, nos oferecendo esta imagem. E essas imagens que vão constituindo esse texto, né, passam para as figuras dos avós, né, uma foto de 22, uma foto muito interessante, e em seguida, né, nós temos a foto dos pais, né, e que também uma foto que traz uma marca curiosa, né, uma coisa que é interessante nessas fotos é a presença constante dos olhares dos fotografados, né, e uma vez que saímos das fotos dos pais, né, um grande tema desse livro também é a questão do pai, então nos deparamos com a foto do amigo, né, uma foto também viva, né, onde um sorriso presente, né, e em seguida nós temos a última foto, né, que é uma foto de uma outra criança. Então é curioso porque o tema da infância, né, ele é presente, ele abre o livro e ele também fecha o livro. E me reporta aqui uma expressão de Freud, que a criança é o pai do homem. E provavelmente o que o livro está insistindo e que ele está tentando dizer é que parece que a fonte, né, o subterrâneo do conhecimento, ele está na infância, né? E que, de uma certa forma, essa infância, durante o escrito, ela vai sendo atualizada, né, em Belo Horizonte, na vida do narrador. Sim. Um dos aspectos temáticos centrais do livro são os olhos vazados do pai. Isso nos remete, de certa forma, à tragédia do Édipo. Como é que fica essa questão para você? Como eu estava te dizendo no início do programa, o primeiro texto do livro não foi esse. Esse texto ele foi escrito no decorrer do trabalho. E eu achei que, na organização,
Em um certo momento eu tinha muita dificuldade de organizar os textos, os capítulos, e eu pensei, a partir até dessa referência freudiana e também grega, não é? Que é preciso, de uma certa forma, encontrar diante da cegueira para aparecer a escrita. E a ideia de olhos vazados, né, um pouco também, não só de cegados, mas em forma de vaso, de alguma coisa oca, né, onde a escrita se colocaria ali, no oco desses olhos. Então, eu acho que o ponto inicial, inaugural, né, da escrita, ela coincide com esse cegamento do pai. Sim. O Franz Manata chama atenção no depoimento dele sobre falar da morte na sua obra é um elogio à vida. E o tema da morte, você tem um ensaio dedicado a ele na arte barroca, em que você diz o seguinte: na alma barroca existe uma consciência do fluir inexorável do tempo e uma preocupação em celebrar a morte, estampá-la, espetacularizá-la. Trazer a morte para o cotidiano é matá-la. Como fica esse tratamento dentro do romance? É curioso isso que você está me remetendo a esse artigo já de muito tempo, e em que eu tratei do tema da morte, né? Porque uma coisa que me impressionou muito é essa forma desse culto nas festas exageradas, né? Esse exagero em que o barroco dá o tema da morte. E eu penso que, embora tenha uma consciência da morte, há também uma denegação em torno da morte. Porque, embora a morte é o grande tema, mas, de uma certa forma, ela está aí como uma lembrança que encobre, de fato, a vida. E um dos textos finais do livro, eu acho que o último texto, ele trata um pouco dessa questão, né? Ele faz uma releitura dessa, que se, a princípio, trata-se de muitas mortes no livro, no final ele vai dizer que, enquanto houver testemunha, não haverá morte verdadeira. Quer dizer, então o livro, de uma certa forma, esse texto é o testemunho dessas mortes. E, de uma certa maneira, ao testemunhá-las, ele faz com que todos esses personagens permaneçam vivos, vivos na ficção. Eu acho que esse é o poder da palavra, né? De, ao ficcionar, fazer algo vivo, talvez eterno. Sim. Como se trata de um texto muito poético, eu gostaria de te pedir para lê-lo todo para nós, o último fragmento. Enquanto houver testemunho, não haverá morte verdadeira. A escrita testemunha a morte das acácias, deixando vivo o seu perfume ao lado da escritura. Fenecem os galhos, tombam as folhas. A secura deles faz labaredas fonemas, nos estalidos que o fogo testemunha. A terra fértil testemunha a dor das acácias. A alvatez das acácias mortas é testemunha na escrita do seu nome na lápide da terra, testemunha da minha vida. Muito bom. Geraldo, há na sua literatura uma recorrência de temas que saem da ficção e o ensaio. Por exemplo, falamos no bloco anterior sobre os olhos vazados do pai, né, dentro da obra, e você tem um ensaio também dedicado aos olhos vazados de um viajante sem nome, o Édipo de Gide. Gostaria que você comentasse para nós um pouco agora o seu trabalho ensaístico em torno da obra de Gide. Esse meu trabalho de Gide, esse texto, sobretudo, eu trabalhei com o teatro de Gide que ele escreveu. Ele fez uma releitura sobre o Édipo de Sófocles. E, a propósito do título, ele é indicativo porque o que marca a obra gidiana é de ser um viajante, né, o imoralista, ou no caso de outros textos também, né, Isabelle, estão sempre presente a questão das viagens. E a questão do sem nome, aí já no texto, porque, de uma certa maneira, há uma preocupação o tempo todo na literatura em torno do nome. Então, voltando àquela questão de que a palavra, ela surge, né, ela aparece a partir de uma certa escuridão, né, de uma falta, né, um manque à être, uma falta a ser, né, como quis Lacan. Então, nesse momento, aparece o viajante, né, na sua cegueira, à procura de um nome. Nome esse que se designar pela palavra. Então, esse ensaio de Gide, eu tentei, de uma certa forma, colocar, né, parâmetros de semelhança e de diferenças entre
Sófocles e Gide. E mesmo em torno do Édipo em Freud. Certo. Um outro tema também presente na sua ensaística é o tema da sedução a partir da obra de Kierkegaard, onde você analisa o mito de Dom Juan. Em um texto seu você diz: reflexivo, o sedutor utiliza-se do método da razão para aproximar-se da coisa seduzida, sem ansiar por sua posse. Instaura-se aí o fracasso da sedução, que conduz à narrativa oral ou escrita, geradora do texto sedutor e da verdadeira vítima da sedução, o leitor. Quer dizer, há uma circularidade dentro desse tema. Gostaria que você comentasse para nós também a criação desse aí nós estamos retomando, né, a questão anterior, de que como se tudo encaminhasse para a palavra. Eu não sei se é um crédito nesse momento, né, da minha vida, exagerado ao significante, à palavra, mas aí no sentido da sedução, né, que o objetivo derradeiro do sedutor não é a posse da coisa seduzida, mas o fracasso, né, da sedução, para que ele possa contar como foi o percurso da sedução e o seu próprio fracasso. E isso remete a um outro texto que eu escrevi sobre a repetição e o êxito da repetição, porque, em geral, nós sempre pensamos que repetir é fracassar. Mas, numa tese contrária a essa, a repetição ela sempre é carregada de algo novo, porque quando se repete e, consequentemente, fracassa-se, há algo novo a relatar. Então, o tempo todo, o derradeiro momento é o momento da narrativa. Momento esse, então, que tem um endereço, o leitor. Porque se há uma narrativa, é porque há a expectativa de um outro que é o leitor. Então, há um descentramento aí da figura do escritor, do sedutor, para um intermediário entre a narrativa e aquele que vai se apossar da narrativa, que é o leitor, ou a gente poderia dizer o sujeito, né, que vai tomar posse do texto, né? Sim. Agora eu gostaria que você falasse, então, nessa perspectiva do leitor, do encontro dele com o texto e com o prazer, essa dimensão da leitura como um ato de prazer. Bom, e retomando aqui o meu texto, né, uma preocupação constante que eu tive no meu texto é que ele fosse prazeroso. Embora ele é um texto, às vezes, emocionado, com muita alma, né, mas com muita paixão, mas a preocupação, inclusive, na metáfora, né, do perfume das acácias, né, é exatamente isso, é que o leitor entrasse nessa história um pouco apaixonado, um pouco amoroso com esse texto. De fato, ele é um texto muito apaixonado. E a presença do leitor, de uma certa maneira, o que eu espero, é que ele também se apaixone por esse texto, né? E as metáforas, de uma certa maneira, elas, num primeiro momento, elas encaminham para essa relação amorosa, né, do leitor com a palavra. É isso, a princípio, que eu pretendia, né? Mas eu gostaria, então, que você comentasse para nós duas imagens contidas no livro. A primeira: a palavra mata o amor. E numa outra você diz: é preciso manter distância de tudo que se ama para não se perder a beleza, a arte do próprio amar. A palavra mata o amor, essa expressão, essa frase, ela está no texto, no princípio era o cinema, né, que há um encontro entre duas pessoas e que eles são tomados por uma paixão, né, eles não se conhecem, não têm nome, né, e alguma coisa acontece e, num certo momento, eles recusam que a palavra entre aí. É alguma coisa de curioso isso, né, porque se nós temos uma direção para a palavra, ao mesmo tempo que anterior à palavra é o amor, né? E aí retoma nesse primeiro capítulo, essa citação que você fez, a segunda, onde tudo que a gente ama a gente tem que manter distância. Exatamente isso, porque se há um encontro, né, uma simbiose, aí nós não temos esse terceiro momento, de que seria o momento da palavra, o momento da narrativa. Bom, a gente poderia pensar que é uma saída ética, né? Opções que nós vamos encontrar do ponto de vista da clínica, né? No ponto de vista da psicanálise, uns optarão pelo amor, outros optarão pela escrita. Não sei se é uma opção, mas uma determinação, né? Mas, de qualquer forma, na cena em que traz que a palavra é preciso tomar distância daquilo que se ama, porque aquela criança, diante daquele quadro, daquela cena, né,
da tia e da prima, ele ficava tão apaixonado que ele precisava de tomar uma certa distância para visualizar melhor a cena do qual ele estava apaixonado. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você comentasse rapidamente para nós essa última imagem, para fazer até uma obra circular, que nós começamos falando da escrita enquanto confissão do real. Essa imagem final do velho, do homem já na velhice, no cinema, dizendo: descobri que os personagens mais interessantes desfilavam vivos diante de mim, no ato da entrega de um simples ingresso. Esperava ansioso o início da próxima sessão. Como é que fica o seu olhar na literatura e o seu olhar do real? Essa cena, né, de que ele é o porteiro do cinema, né, de que ele está sendo capturado constantemente pelas cenas, né, que estão rolando todos os dias na tela, e ele não se dá conta de que tem uma vida, um burburinho, né, dentro desse cinema, que poderia ser qualquer outro lugar, poderia ser na rua. E de qualquer maneira, eu penso que o livro também, embora ele é todo amarrado com imagens, as palavras constituem imagem, mas parece que também as imagens, elas têm alguma coisa de oco, alguma coisa de derrisório, e que o que importa aí, e sobretudo no momento que nós vivemos uma exacerbação em torno da imagem, o livro indica que também há uma falsidade no imaginário, né? De que o imaginário ele conta na medida que ele se inscreve, porque nós podemos apropriar da imagem e deixarmos de lado a vida. Ótimo. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o artista plástico e coordenador da Casa Cambuquira, Franz Manata. Vamos lá? Geraldo, apesar de saber que você é um homem eminentemente da escrita, da palavra, da leitura, esse caminho que você está se aventurando agora, que você está se apresentando agora, que é do romance, que é da obra de ficção, isso tem um outro viés, uma outra conotação em relação aos trabalhos de ensaio, aos textos, às leituras dirigidas que você faz. Eu queria saber qual que é a dimensão que essa nova trilha que você está abrindo agora vai ter na sua vida. Qual que é o espaço que você vai ocupar daqui adiante? Diante dessa questão, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu estou lançando um romance, mas, embora do ponto de vista da escrita é o meu primeiro romance, mas eu estou sempre tratando de romances, não é? Porque, ou pela via da literatura, ou pela via do cotidiano, porque a experiência de um analista, como bem mostrou Freud, é a experiência em torno dos romances familiares, né? Em que a criança vivencia e eles reaparecem, né, em outras dimensões na vida adulta. Então, de qualquer maneira, eu pretendo continuar a minha escrita dos romances, né? Ou pela via da escuta, ou pela via da grafia, né? Pela via da inscrição desse texto nesta página em branco. Ok. Geraldo Magela Martins, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Ok. Gostaríamos de falar que recebemos a correspondência de Eustáquio José de Oliveira, um espectador de 19 anos que vem acompanhando sistematicamente o nosso programa. Muito obrigado, Eustáquio. E estamos com seus poemas, leremos com todo o carinho. Obrigado.